Torcedor, vou colocar aqui Antônio Oliveira, o futuro treinador do Sport, falando no podcast como ele trabalha, a filosofia dele. Deixa a sua opinião. Eu mesmo fico um pé atrás nessa filosofia. Não sei se é uma filosofia extremamente moderna, mas vamos falar sobre isso. E eu também acho que a direção do Sport, eu vi um diretor falando, a direção do Sport, o Guilherme Falcão, como ele usou o critério, a partir de que momento a cronologia para contratar o treinador, que eu acho que foi um erro. E aqui eu vou botar o diretor falando sobre isso, a cronologia que ele usou para contratar o treinador depois que Pepa foi demitido. Eu acho um erro no futebol, né? Isso aí, mas vamos falar sobre isso depois da vinheta. Matheus Alexandre vai ser titular? Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte, então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar. Se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Vou colocar aqui 2 pontos que eu não concordo, né? Eu refuto, né? O diretor e o treinador. Vou colocar aqui a entrevista dos dois, um trecho na entrevista dos dois, mas vou falar sobre isso. O diretor Guilherme Falcão disse que só começou a contratar, iniciou as negociações com os treinadores, com a lista de treinadores, depois que Pepa caiu na 7ª rodada no jogo contra o Fluminense, na derrota contra o Fluminense, no vestiário ele foi demitido. Foi a partir daí, do outro dia, que começou a procura, o gênesis para procurar treinador. No começo, eu acho que aí você já perdeu tempo. Eu vou colocar aqui, veja só também. O que eu acho que o Sport deveria fazer se na 5ª, 6ª rodada o treinador tá perdendo jogo, não tá encaixando o jogo, existe um tsunami de torcida rejeitando o trabalho do treinador, eu como diretor já tenho que ter a minha lista, já tenho que ter o meu perfil de treinador, já tenho que contactar o treinador. Até porque o treinador vai vendo os jogos, né? E 1, 2, 3 treinadores, não precisa ser 5, 6, 2, 3 treinadores, olha aí, porque se ele cair, o treinador já vai vendo os erros, não é isso não, porque o treinador já vai vendo os erros do sistema defensivo, porque leva gol reiterados de bola aérea, né? No sistema ofensivo, porque o Sport não tem poder de finalização, não tem poder de fogo na hora do arremate, na hora de cara com gol, na hora de chutar pro gol. Então o treinador já vai, os 2, 3 treinadores possíveis, e porque não é falta de ética não, porque o Antônio Oliveira estava demitido, estava desempregado, né? Estava desempregado, trabalha faz quase 7 meses, 8 meses que está desempregado. Então, falta de ética se eu fosse procurar um treinador trabalhando e já fosse consultando ele antes de Pepa ser demitido. Então, então eu acho que fica o quê? Fica um critério que eu vou colocar, que o Antônio Oliveira há uma possibilidade de fazer rodízio. Primeiro, porque ele não conhece o elenco do Sport, né? Porque ele não conhece os jogadores, porque ele não já vinha se preparando antes, vendo os defeitos do elenco do Sport, né? Na estrutura tática, né? E ele aqui, eu vou colocar o Antônio Oliveira falando no podcast, e eu fiquei com um pé meio atrás, num podcast do Charla, em que ele fala que 80% ele vem ser um grande RH. Eu não sei se isso que ele falou é realmente o que ele coloca em prática. Ele diz que 80% é o RH. Ele tem que ser pai, né? O Antônio Oliveira tem que ser pai dos 30 jogadores, viu? Do elenco todo. Pai, irmão, amigo, né? Tem que ser tudo ele diz que tem que ter esse tipo de motivação, né? Eu acho um erro. Se as pessoas pensam que isso tem efeito. Isso. E não é verdade. Não é verdade. Os jogadores não funcionam dessa forma. Porque, mais uma vez, não é? é por isso que eu digo que o ser treinador é muito mais do que ser treinador. Portanto, nós somos autênticos gestores de recursos humanos e das emoções, porque, mais uma vez, nós estamos a gerir homens. Eu já disse isto mais do que uma vez, portanto, e é fundamental que cada um tenha a sua história
Cada um tem os seus problemas. Nós não podemos tratar as pessoas da mesma forma, porque todas elas são diferentes. Quem pensa que um procedimento dá para todo, um remédio dá igual para todo, está completamente errado. Nós somos terapeutas, nós somos amigos, nós somos pais, nós fazemos tudo um pouco o objetivo do treinador é mesmo isso, é tentar congregar 25 ou 30 cabeças num objetivo comum. E isso é um desafio grande. Mas isso para mim, mais do que aquilo, porque eu considero 20% é a parte do treino e do jogo, porque essa realmente nos caracteriza e identifica enquanto equipa, porque ela é, quando se fala daquilo que é o modelo de jogo, essa é a nossa identidade, esta é a nossa forma de jogar, estes são os nossos comportamentos nas diferentes fases do jogo e nos diferentes momentos. E depois nós temos o grupo de exercícios que potencia esse tipo de comportamentos. 20%, eu dou-lhe 20%, porque 80% é toda essa gestão que nós temos que fazer, porque nós não tivermos os jogadores comprometidos, estes 20% eles nunca vão fazer. É por isso que a outra parte também dos pilares é motivar. Então, assim... Porque diz que 20% é a parte tática e física, e 80% é a parte de RH, de ser paizão, de ser amigão, de ser irmão. Eu acho um erro, porque o jogador que veste a camisa do esporte, que recebe no final do mês, que é trabalhador, que recebe seu salário, o salário é a motivação. O salário é a motivação. Eu não preciso de treinador tá babando o jogador para jogador correr. Jogador corre porque jogador é pai de família. Porque jogador tem salário para receber em dia, né? O presidente do esporte disse que está 3 anos pagando em dia. Jogador corre por causa disso, porque joga por um clube grande, porque a carreira dele está em jogo, porque ele está na vitrine, porque ele recebe salário alto em dia para correr. Não para vir um treinador fazer RH, fazer rodízio, talvez. Vai fazer rodízio? Será que vai fazer rodízio? Não sei. Ou será que ele vai pegar vários jogos do esporte numa noite, ficar assistindo a noite todinha, vários VTs, para saber qual é o problema do esporte? Ou será que ele vai ficar com aquele papo de amizade no elenco, motivacional? Eu não sei como, eu sei que a verdade é que realmente o Cuiabá jogava em 2023 quando ele era treinador. Então essa parte motivacional dele estava valendo a pena, ou os jogadores corriam pelo salário, né? Que ele diz que trabalha mais a parte motivacional, a parte tática, técnica, treinamento é 20% e 80% é motivacional. Paizão, amigão, dos 30, viu? Dos 30 só joga 11. Vai ser inimigo de 11 e amigo de 11. Vai fazer rodízio. O esporte está no momento de fazer. Aguenta rodízio nessa situação do esporte, fazendo a pior campanha da história do esporte na Série A de pontos corridos, fazendo a pior campanha de praticamente de todos os clubes, se continuar assim, de todos os clubes que participaram da Série A de iniciação até da primeira à 8ª rodada. A pior campanha de todos os clubes do ponto corrido da Série A. Será que o esporte aguenta esse tipo de paizão? Será que foi uma contratação assertiva para esse tipo de momento? Pois é, porque paizão a gente já perdeu agora o Pepa, né? Foi um paizão que não... muito rodízio no Pernambucano que não funcionava, muito rodízio na Copa do Brasil que não funcionou, muito rodízio na Copa do Nordeste que no mata-mata talvez não funcione. Então é isso aí, torcedor. Fica a reflexão se você acha que esse estilo paizão funciona. Ele diz que o estilo de gritar não. Ninguém precisa gritar com ninguém não, mas a pessoa tem que ter consciência que ninguém é criança para correr. Porque recebe salário, porque está com um time de grande. É isso aí, valeu, torcedor do esporte. É importante destacar que essa busca por treinador nós iniciamos ativamente após a decisão do encerramento do contrato da antiga comissão técnica. Não faria sentido e seria incoerente da nossa parte declarar e sustentar um trabalho e por trás estarmos prospectando nomes no mercado. Então isso não aconteceu.